Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Eric Luciano. O Eric é estrategista de automação e CEO da Expert Integrado. E aí, Eric, se apresenta para a galera do VDcast, cara. Acho que você já fez uma ótima apresentação, mas é isso, sou Eric Luciano. Trabalho já com automação há bastante tempo, sou um dos especialistas da área aí, tentando trazer o mercado para ter mais resultados, processos automatizados, melhoria em processo de venda, de atendimento, utilizando o que a gente consegue construir de tecnologia de ponta aí. Massa. E a Expert Integrado tem quanto tempo de mercado? Quase 2 anos, né? Foi finalzinho de 2021, oficialmente ali. Foi finalzinho de 2021. Acho que os projetos já vão chegar lá, mas com você, acho que foi mais ou menos ali para setembro mesmo, foi um lançamento por ali, então 2 anos completos informalmente ali. Que massa. Você originalmente não é dessa área. Conta pra galera como é que veio isso, o que aconteceu na transição. Conta aí. Massa. Eu sou músico de formação, sou guitarrista e fundei uma escola de música faz 15 anos, essa escola de música, Atelier de la Musique. Cheguei a ter 2 unidades presenciais, uma unidade online. Comecei online um pouquinho antes da pandemia. E bem no início da pandemia, aí tomei um capote da vida, com a pandemia ferrou tudo, né? Foi pesado, né? Foi bem pesado, tomei um prejuízo gigantesco ali em 2 anos para não demitir ninguém e tudo mais. E aí eu quis focar mais no online, né? Então, naturalmente, a gente já estava preparado quando veio a pandemia, mas eu quis dar um gás nisso. E foi justamente ali nesse momento ali onde conheci, que foi nesse gás do online, né? De 20 para 21, onde comecei a procurar mais informações sobre lançamento e tal. Tava fazendo um pouco na raça, começando a me habituar com aquilo. E aí pra foi escola ainda, né? Pra escola, tudo pra escola. Que é uma pegada de conservatório, né? Que era uma pegada de conservatório no presencial, não era formal, né? Mas era um conceito de 3 anos de duração, 500 horas de carga horária, mais instrumento, era uma coisa bem completa. Então a escola sempre foi bastante referência. E no online a ideia era essa, né? O posicionamento da primeira escola profissionalizante de música online. E a gente começou isso daí no finalzinho de 2019. E aí o 2020 foi o engate, né? Mas daí a ideia foi ter um curso mesmo, né? Então, gravado. Até então, era tudo ao vivo, né? Então, a ideia foi começar a produzir curso, começar a fazer a gravação disso. E aí, foi nesse momento onde eu comecei a me aprofundar no marketing digital. Então, minha entrada oficialmente ali no marketing digital é final de 20, ainda bem informalmente. E aí, começo de 21, onde te conheci, no Clubhouse. Então, a gente estava falando agora há pouco, né? No Clubhouse, aleatoriamente ali, porque eu nem usava iPhone, não uso ainda. Conta essa história aí. Você tava com o iPhone emprestado. Vou contar essa história. Eu tava com o iPhone emprestado. Minha irmã falou, pô, você tá vendo a parada do Clubhouse? Eu falei, mas é só pra iPhone. Eu tenho um iPhone aqui que eu troquei o meu. Só pra você entrar lá no Clubhouse. Só pra entrar no Clubhouse. Então não tinha nem número no iPhone. Meu Deus. Ou, se você tá vendo aí, cadê você aí que tá no YouTube? Se você pegou essa época do Clubhouse, tira um print desse momento e escreve pra mim lá no Instagram, no @VictorDamasioOficial. Vitor, eu era da época do Clubhouse, eu quero saber, tá bom? Porque, cara, eu tenho um carinho por aquela época. Eu falo que Clubhouse é a minha rede social favorita. Porque lá eu não era julgado por, sei lá, como eu me aparento, ou pelo carro que eu tenho, ou no caso, o carro que eu não tenho. Lá eu era julgado pela qualidade das minhas conversas. Massa. Então eu me sentia muito, muito bem, cara. Era um lugar muito, muito acolhedor pra mim. Você curtiu também a época? Curti demais, foi bem legal. Assim, pra mim foi uma imersão gigante, né? Eu acho que, na verdade, um grande salto no marketing digital veio de lá, porque eu conheci um monte de gente, eu não tinha a menor ideia quem era você, como eu não tinha a menor ideia de quem era, tipo, ninguém. E foi tudo no acidente, assim, né? E como é que foi? Você entrou numa sala que eu tava? Conta Cara, aí. eu nem lembro exatamente qual sala que era, se eu tava com alguém ou se a sala era tua, eu não lembro, mas em algum momento eu entrei, comecei a ouvir, gostei da apresentação do conceito, e você ofereceu lá o Maestria. Não lembro se foi o trial ou se foi normal, não sei, mas eu sei que eu entrei, dei uma olhada no Maestria. Cara, que maneiro. Comprei o Maestria, e aí eu ainda vi mais alguma coisa no Clubhouse e vi falando da mentoria. E aí eu falei, cara, eu curti o curso, mas a apresentação do que eu tava entendendo de mentoria me pegou mais, né? Pô, aquilo lá tem mais sentido. Vai ter alguém olhando pro meu negócio, a gente vai ter um envolvimento, vai ter uma relação de você conseguir apontar pontos de melhoria que no curso não teria. Pô, essa parada parece massa. E aí veio daí, né? Então, eu sou o filho do Clubhouse e nesse processo foi bem rápido, assim. Eu entrei no Maestria, assisti bastante coisa, curti pra caramba. E aí, em seguida, já fui lá, apliquei pra mentoria. Eu lembro até que na época que eu apliquei pra mentoria, foi a primeira vez que eu entendi um processo de aplicação. Daí eu falei, pô, esse negócio de eu vou te escolher, será que é verdade? Daí eu já fui com aquele negócio. Eu falei, eu acho que vão escolher de toda forma. Mas depois passei pelo processo de aplicação, com a Regis, com a Roberta, conversei com todo mundo.
E entrei naquela forma que você fala que não pode, né? Eu entrei com o meu último dinheiro. Então, Você não entrou era com a exatamente... última grana, cara. Entrei com a última grana. Porque era bem esse momento que tava Era um ano de pandemia, né? Então, Sim. era algo como fevereiro ou março de 2021. Então, era mais ou menos um ano de pandemia. Eu já tinha tomado uma porrada, assim, de não sabia. Tava começando a avaliar fechar a escola. Uhum. E nesse processo... Mas eu lembro que na época até doía você falar disso, né? Doía, considerar sim. a possibilidade Sim. de fechar a escola Não, já era... E não que não doesse depois, né? A gente vai Sim. chegar nessa parte da história, mas... Sim. Não que não doesse depois. Só que ali era a única coisa que eu fazia, né? Sim. Então, ali foi uma coisa bem delicada. E nesse momento foi isso, né? Não é literalmente... Eu não tive que vender nada, me desfazer de nada, mas era a reserva que eu tinha ali. Eu falei, Sim. pô, vou colocar aquilo lá porque era tudo ou nada, né? Então, eu sou muito assim. Eu sou muito arrojado, mais do que deveria, em quase tudo que eu faço. E... Aí, assim, eu falei, vou me jogar de vez e vou entrar com tudo que eu posso. E, cara, acho que foi sem dúvida a melhor coisa que eu fiz, porque pra mim foi um banho de informação. Muitas das coisas que você fala que eu carrego muito, né? Minha formação de marketing digital, e na verdade, acho que em mentalidade de marketing de negócios, acho que quase tudo é filho de Vitor, né? Eu fui pegando conceito no decorrer do caminho, mas eu penso muito como você e me vejo várias vezes falando o que você fala, ou a forma de pensar. E a parada que você fala de... Só o fato de você já se comprometer é isso. Eu não preciso nem estar na mentoria. Eu não preciso nem estar no encontro. Cara, na hora que eu me comprometi e dei meu último dinheiro, eu falo, cara, é essa parada aqui. Pra onde eu tenho que olhar? É pra isso. Não é pra mentoria, mas é pra onde eu entrei na mentoria querendo escalar meu negócio de música digitalmente. Pra onde eu vou olhar agora se eu dei meu último dinheiro? É pra isso. Então, acho que só isso daí já é o conceito de banho de loja, né? Eu vou entrar, eu vou aprender tudo que eu posso, vou buscar o máximo de conteúdo, de informação. Então eu fui o cara que estava em todos os encontros, pegando todos os insights, anotava um monte de coisa, fazia 20%, e aí vem o segundo conceito de uma sacada paga, sem dúvida N coisas, né? Então eu fui transitando muito no negócio e acho que é isso, assim, pra pegar o start da minha relação com você e da transição da música. Veio daí. E aí me fala quando a gente vai pro próximo episódio aí. Não, fica de boa. Cara, eu vi que no começo da sua relação na mentoria, eu me sinto bem assim. Você sempre trazia algum desafio, sempre trazia alguma questão. E de um encontro para outro, né? A cada 15 dias dos encontros, Sim. você voltava tendo implementado. E seria muito legal se isso fosse o padrão de todos os mentorados. E não necessariamente é. Muitas vezes o mentorado volta 3 vezes no mesmo tema antes de tomar uma decisão. Ou às vezes realmente precisa de mais tempo para escolher, seguir um caminho. E eu lembro da sua rápida implementação. Às vezes, a implementação trazia resultado. Uhum. Às vezes, nem trazia tanto resultado assim. Mas sempre me chamou a atenção a qualidade de como você executava as coisas. Uhum. E sempre me chamou a atenção como você sempre pensava voltado para a automação. Uhum. Porque muito do que eu ensino são coisas até artesanais, são coisas muito de cuidar de cada um, né? Eu tenho muito essa pegada do care, do se importar. E você conseguiu manter isso e levando para uma escala maior, através de automações, através de ferramentas. Isso ficou muito evidente já no começo lá da mentoria. E aí começou a me chamar a atenção como que você era bom na execução da coisa, independentemente do resultado. Porque aí vai depender do nicho, vai depender do mercado, do que estava passando. Sim. E para a escola de música não estava um momento Sim. muito favorável, né? Sim. Então, se você quiser contar um pouco aí desse momento de transição, acho que vai ser massa. Massa, legal. E era isso, né? Então, estamos falando de 2021. Eu já estava trabalhando com automação por conta própria, fuçando, descobrindo. Sempre gostei muito de produtividade. Então, a automação, para mim, é só reflexo de tudo que eu estudei de produtividade, neurociência. Caminho natural mesmo. Caminho natural. E aí eu já fazia bastante coisa. Mas, pô, vou fazer o cartãozinho do Trello mexer sozinho, porque pra que eu vou arrastar se ele pode arrastar sozinho? Sim. Então, sempre gostei de fuçar botão, né? Eu tive essa facilidade, apesar de ser músico, essa facilidade com tecnologia. E na época mesmo, que eu comecei a trabalhar com lançamento e tudo mais, eu lembro até bem do momento de transição, né? Comecei a falar algumas coisas de automação, eu tinha uma certa autoridade no mundo da música, então participava de congresso e coisa do gênero. E aí eu já tinha feito 1 ou 2 palestras falando do tema automação. E eu lembro até do dia, né? Que foi justamente nessa questão da rápida implementação. Eu fiz bastante coisas, eu lembro até de um dia que bastante gente falou comigo depois disso. Que eu lembro que um dia que eu fui expor, onde eu tentei escalar, fiz um lançamento pequeno, deu ali um ROIzinho. Eu falei, legal, agora vamos pra frente? Eu falei, eu não tô com medo, eu vou fazer, eu vou de boa. E aí, sei lá, eu tinha colocado 3 mil em tráfego, vou colocar 10... E deu ruim. E eu lembro que eu fui lá e contei. Falei, olha, deu ruim, aconteceu isso. Contei tudo que estava acontecendo. E eu lembro de bastante gente que foi conversar comigo da mentoria. Pô, foi legal.
o fato de você ter se exposto. Então, pô, como é legal a gente compartilhar, que eu acho que é uma ideia bem legal. E numa dessas conversas que eu lembro bem desse dia, assim, de eu falei, pô, mas eu não sei se eu faço do grupo, ou se eu mando o cara pro individual, ou isso, aquilo. E você sempre me dava muita bronca, né? De eu ser analítico e de eu tentar trazer, pô, mas botão é verde ou é vermelho? Fala, cara, põe o botão e a gente vê o que vai acontecer no caminho. A cor é o de menos, vambora. Exatamente. E eu sou muito apegado nisso, né? Acho que deve ter muita gente apegada também. E pra mim era aquilo que eu sentia falta. Então, o que eu não tinha... Eu acho que você me ajudava a tirar da visão analítica demais mesmo, metódica demais, e ver de forma um pouco mais estratégica, ver um pouco mais de cima, mas ainda tinha o Eric, que ainda queria trabalhar no analítico junto, né? Então, acho que nesse processo, nesse caminho, foi o dia que eu fui lá e falei da avaliação ali, e aí eu falei, pô, mas quanto a questão do ir pro grupo ou ir pra não sei lá, não tem problema, porque o meu robô vai falar pro cara individualmente. E você falou, como assim o teu robô? Fale mais. Exatamente. Não, eu tenho um robô que blá, 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 blá. E assim, pra mim era tão natural que eu fazia aquilo já há algum tempo. Eu falei, cara, eu tô entrando no mercado digital, tinha vendido, sei lá, 20 mil na vida. A galera de 5, 6, 7, 8, 50 dígitos fazendo isso. Eu falei, não, imagina o que a galera faz. Deve ser loucura o que a galera faz perto do que eu faço. E aí, quando eu comecei, você não entendia, eu falei, não é possível, gente. E aí a galera começou a ficar curiosa e mandando mensagem no chat. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí foi a hora que você falou, me manda esse robô que eu quero testar. E aí você falou, você escreveu no meu lançamento. Sim. Então, ali foi quando eu comecei a entender. Eu falei, gente, será que essa coisa que eu tô fazendo que pra mim é meio óbvio, ninguém faz? E realmente, pra mim era óbvio. Né? Não que todo mundo fizesse, mas eu entendia que eu tava fazendo coisas, sei lá, intermediárias, iniciantes pra intermediária. E aí eu fui entendendo que não era assim. Das coisas que eu te perguntei, de você mesmo ter falado, a galera conversando dentro da reunião, depois no grupo. Falei, caramba, tem alguma oportunidade aí, né? Eu tava falando no mundo da música, falando de automação, e a galera achava loucura, achava muito legal. Eu tava avaliando na época começar a fazer uma mentoria pra escola de música, pra tentar sair do nicho que não tava me dando dinheiro, vendendo pra gente que já não tinha dinheiro pra pagar a mentoria. Eu tava nesse caminho. E aí eu falei, cara, tem alguma oportunidade aí. E foi justamente o momento que você falou, fala lá com a Regis e vamos tentar fazer alguma coisa. E foi a minha primeira atuação profissional, digamos, na automação, que foi sentar e montar um lançamento do Vida de Mentor. Não sei que turma que era, acho que era 5 ou 6. Nossa. Mas era setembro ou outubro de 2021. Então, completando aí 2 anos. E aí, foi uma coisa bem de um dia para outro. A Regis falou, legal, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Eu falei, legal, quando que é? Amanhã. Legal. Bem em cima. Foi tipo isso, na hora que eu conversei, né? Então, eu sei que foram, sei lá, 35 horas de trabalho dentro de 48. Foi uma parada full time, assim. Eu falei pro pessoal da escola, me esquece, vou fazer um negócio. E foi uma coisa super legal, assim. Então foi, Vamos ser claro e específico para quem tá ouvindo. O lançamento já existia. O que você fez foi criar automações mimetizando cada parte do processo, né? Isso. Foi como se fosse algo que a gente acrescentou para garantir que a comunicação chegasse nas pessoas. Pode falar mesmo do que aconteceu, o que fez lá dentro, pra galera saber. Eu acho, e até depois é legal falar disso, de como que surgem as automações que eu faço Sim. hoje. Normalmente vem da dor de um cliente. Então a Regis falou, olha, a gente recebe muita aplicação, tem muita gente querendo entrar. E era mais de 1000 aplicações. Era e tinha muita aplicação boa, aplicação ruim, e era difícil lidar com aquele volume, né? Exato. E aí, pô, a gente não tem time comercial para atender todo mundo, e tem muita gente aplicando. Tem gente que tá aplicando, que já tem a grana para entrar, que tá preparado, que é o perfil certo, tem gente que não é. E a gente perde gente no meio do caminho. Então, imagina... Muita gente, era muito desafiador pra gente. Exato. Então, aí, basicamente... E aí você viu que a aplicação era verdade, né? Você achou que falou que era mais ou menos, aí você viu que era real. Daí eu vi que realmente se avaliava cada uma e tudo mais. Então, ali, basicamente, aquela versão inicial ali da automação era pegar todo mundo que aplicava, na época ali no SurveyMonkey, ainda é, né? Aplicava no SurveyMonkey, e a gente avaliar e mandar uma mensagem de WhatsApp, é o primeiro ponto. Mandar uma mensagem de WhatsApp parabenizando. Individual, sempre individual. Olá, Vitor, obrigado por fazer sua aplicação. Vi que você tem interesse, sua aplicação vai ser analisada e tal, tal, tal. Quem disse que já está pronto, que já tem a grana para entrar na mentoria, vai para um lado. A gente vai atender prioritariamente. Quem disse que não, vai ser atendido no segundo momento. Quando der. Quando der, exatamente, se der. Sim. Então, começou ali, né? Então, responder uma mensagem automática para já cair dentro da conversa na ferramenta, colocar uma etiquetinha para quem tá preparado, para quem não tá preparado, começar a fazer distribuição entre vendedor, e aí foi, começando a plugar as coisas. Tinha uma planilha que começava a mapear todo mundo que disse sim, disse que não, um gráfico começa a falar quantas pessoas aplicaram e quantas não aplicaram. Então, assim, você começa com a pessoa, na hora que ela aplicou, ela não fica mais às cegas. Tudo bem, recebe e-mail, mas quantas pessoas clicam e abrem o e-mail logo em seguida? Diferente de eu mandar um WhatsApp. Depois veio.
Eu não lembro se foi no primeiro ou veio depois, mas... Poxa, o Vitor tem que avaliar algumas que o pessoal do time não consegue avaliar individualmente. Tem algumas que precisam de um olhar mais criterioso do Vitor. Então, tem que encaminhar pro Vitor. Daí vem lá aquela do áudio. Então, chega a aplicação... Só pra explicar pra galera. Tinha algumas aplicações que eram claramente um sim. Claramente era a pessoa que a gente queria aceitar no programa. E tinha algumas que claramente eram não. Não era o momento da pessoa, não era o perfil de cliente que eu quero trabalhar. Só que tinha uma galera do talvez, né? Galera do meio do caminho. E eu gravei um áudio falando, olha... A gente viu aqui a sua aplicação, meu time apontou que, pelo que você escreveu, não dá para aceitar você no programa, mas isso aqui também não é um áudio negando você no programa. É só pedindo mais informações. Você topa aplicar de novo? Ou responder aqui embaixo um pouco mais sobre o seu momento? Então, eu fiz esse áudio e a gente mandou para esse perfil que a gente nem conhecia, a gente não sabia que tinha isso. Para mim, era muito mais comum um sim óbvio e um não óbvio. Então, esse cara aí do bateu na trave era uma novidade. E seria muito difícil antes a gente mandar na unha para cada um desses. E aí, com essas automações, a gente conseguiu mandar para um monte de gente. Vários ignoravam ou simplesmente não queriam saber mesmo. A gente que tava preenchendo só para ver qual é, sabe? Só para testar, para modelar. Mas vários falavam, não, eu quero participar. Eu tava no carro, por isso que eu preenchi meio que de qualquer jeito. E aí a pessoa tinha a chance de aplicar de novo. E com isso a gente conseguiu receber vários alunos que a gente não conseguiria de outra forma. Normalmente, no padrão antigo, a gente ia ignorar, a gente ia deixar passar e a gente ia perder. Ia ser ruim pros dois lados, né? Sim, perfeito. E aí a coisa vai aprimorando, né? Justamente nesse conceito. No final das contas, a ideia é... A gente tá perdendo uma pessoa boa que, às vezes, não iria aplicar de novo, né? Então, você tá perdendo um bom aluno, o cara tá perdendo a oportunidade de poder crescer no negócio dele. Então, acho que vem toda essa questão. No final das contas, aí, melhorando o processo pra quê? Que até é o que eu falo muito, né? De onde a automação vai entrar. E esse é um exemplo muito claro. É de melhorar o processo do que não precisa ser humano. O que não precisa ser humano? Mandar uma mensagem de confirmação que sua resposta chegou. Fazer um follow-up de alguém que não responde ou perdeu a informação. Pô, eu posso ter um robô que verifica quem respondeu, quem não respondeu, que preenche um gráfico, que traz uma informação de uma plataforma para outra. O que eu preciso de um humano? De um humano que vai avaliar realmente se aquela pessoa é séria, que vai conversar, que vai tratar de uma objeção, que às vezes é infundada. Então, eu falo de deixar o humano para fazer o que só o humano pode fazer. E o robô para fazer o que não precisa ser um humano fazendo. Cara, muito então, boa essa visão. Porque não é automação ao invés de um humano. É automação além do humano. Além do humano. É o trabalho sujo, né? Você não tem um robozinho... Não sei você. Eu tenho um robozinho aspirador em casa que vai limpar os pelos do meu cachorro. Entende? Então, assim... É um trabalho que é importante que seja feito. É um trabalho Mas não é importante que seja você fazendo. Exatamente. Eu tenho coisas mais importantes que me trazem mais satisfação em fazer. E que te paga mais por hora. Que paga mais por hora, exatamente. Muito bom. Então, começa por esse conceito. Mas fechando o ciclo, acho que essa foi a primeira história de automação. Então, foi ali onde eu entendi fazer coisas diferentes do que eu estava fazendo. E eu percebi que o que eu fazia era para uma escola de música, né? Eu falo muito isso quando eu faço palestra. Que eu entrei na automação por total skin in the game. Isso. Eu estava fazendo para mim, para o meu negócio. Então, tudo que eu fazia com cuidado e com a visão de quem estava sentado atrás do balcão. Não foi como prestação de serviço. Então, eu já sabia o que funcionava ou não. Eu acho que ali tá trabalhando com vocês foi a primeira visão de... Opa, deixa eu entender a dor de uma pessoa, de uma coisa que eu não conhecia, de um processo que eu não conhecia. Entender como que eu vou construir isso daí para melhorar o processo dele, aprimorando, né? Então, acho que ali fechou o ciclo, onde eu falei, pô, tem oportunidade aí. Caraca, se o Vitor Damasio não tinha automação, não tinha esse tipo de automação, pelo menos, e eu achando que tudo que eu fazia era óbvio, imagina a oportunidade que tem no mercado. Então, foi o momento onde eu comecei, opa, tem uma coisinha aqui acontecendo. A escola de música rodando, eu conversando, você já falando, pô, você tem que fazer uma mentoria de automação, você tem que entrar... E você não concordando. E eu não concordando. Eu falei, não, mas minha missão ou não tá acreditando. Aqui. Exato, minha missão tá aqui. E aí, óbvio, né? Acho que foi quebrando barreiras de eu entender que aquilo era possível, que aquilo fazia sentido. Depois, um pouquinho mais pra frente, entendendo que poderia me dar muito mais dinheiro. Até porque eu tava gerando dinheiro diretamente pra outra pessoa, isso, né? Então, nesse caminho. E aí, basicamente, foi no momento ali que eu... Até alguém do círculo ali da mentoria que falou, eu fiquei sabendo que você tá fazendo alguma coisa do Vitor. Eu falei, não, mas eu não trabalho com isso. Não, mas faz pra mim, tal. Eu falei, tá bom, vou fazer. Cobrei um valor na época que pra mim eu achava que era alto, pelo que eu tava acostumado. Que hoje eu entendo que era infimamente baixo pelo resultado que eu gero pelo aquele cara, pelo que eu fiz, né? E aí eu entendi. Eu falei, opa, tem uma oportunidade ali, né? Então eu comecei a namorar com um CNPJ paralelo ali, né? Aí que nasceu, né? Aí que nasceu. Então foi ali... Eu nem lembro exatamente a data, mas foi alguma coisa no finalzinho de outubro, que eu fui lá e criei uma marca, que até hoje é a marca, criei um logo horrível, que até hoje é o logo que a gente tá fazendo branding, e aí coloquei um telefone de WhatsApp lá e fiz uma live mostrando um pouco sobre automação.
E aí a coisa E um começou a Instagram brotar. novo, né? Um arroba novo. Na época, foi? Eu não lembro lembro. que tinha um Já- Instagram novo. Eu não lembro se da primeira vez já tinha, mas foi logo em seguida ali, que era o Instagram da Expert. E aí a coisa foi, assim. Então foi um start muito natural, né? Quando eu comecei a fazer, começou a acontecer, e aí passou 2, 3... ainda no primeiro mês, tinha 2, 3 clientes, contratei um amigo que estava sem nada para fazer, estava desempregado e sabia de tecnologia, virou meu primeiro funcionário. Então foi dezembro contratei um, janeiro contratei outro, fevereiro contratei outro. Quando tava ali no meio de junho, falando 7 meses da empresa, a gente tava, sei lá, na época em 12, 13 pessoas, numa loucura, assim, um monte de coisa. Foi tudo muito rápido, né? E aí veio o meu posicionamento, falando de automação, desvinculando da escola, e aí onde fecha o ciclo, né? Nesse momento, ali no final de 2021 para 2022, eu ia fechar a escola. Eu já tinha entendido que não tinha mais caixa, tudo que era empréstimo eu já tinha pegado, tudo que era linha de crédito, a conta ainda não estava fechando, então o custo de manter a empresa física, aluguel e tudo mais ainda era muito caro, o faturamento tinha caído muito, e foi um momento que eu falei, vou fechar a escola. Tava tomando essa decisão, que era a parte que a gente falou, né, de doía muito, mas ali eu não tinha escapatória. E aí veio a Expert Integrado, vem uma fonte de receita diferente, eu falei, opa, peraí, tem uma forma de eu criar mais um lugar para jogar dinheiro na outra escola. Sim. Porque era realmente a parada de amor que eu queria manter, Sim. né? Aí foi no comecinho de 2022 que eu cheguei pra galera da escola, falei, tem uma boa notícia. Tava todo mundo de aviso prévio na época. Falei, gente, lembra que eu falei que tava fazendo umas coisas de robô? Eu acho que a parada virou. Só que eu vou sair da escola, vocês tocam aí, vocês cuidam, e eu tô fora da operação, vou vir aqui uma vez por semana. Vocês me perguntam quando tiver dúvida. Topam? Topam. E aí, nesse eu deixei. tempo, a Expert gerava caixa e você pegava esse caixa e reinjetava na escola de Exatamente. música, que era a sua vontade de manter. Exatamente. Como, na verdade, já tinha uma outra consultoria que eu tinha uma consultoria pedagógica num projeto que eu fazia já há 6 anos. Era um projeto, era uma ONG, só que eu era remunerado, então era um projeto bem legal, muito... Eu estava já há 5 anos trabalhando nesse projeto, me gerava uma boa grana que eu já investia na escola. Então, mesmo com isso, a escola estava dando prejuízo. Ela era uma estrutura grande, eu tinha pessoas bem remuneradas que estavam comigo há muito tempo e tudo mais, e eu queria manter isso, né? Então, aí veio as 2 granas investindo ali na escola de música e eu fui mantendo. Então, eu brinco que a escola era um filho vagabundo que tá te dando prejuízo, mas você ama do mesmo jeito. Então, eu tava fazendo tudo que eu podia para manter aquilo lá acontecendo. E aí 2022 foi onde eu deixei de ser o cara da música, passei a ser o cara da automação. Como era um mercado muito novo, ninguém fazia o que eu estava fazendo, eu ganhei uma autoridade muito rápida, né? Mais do que volume, porque eu não fiz tráfego, não fiz nada, não divulguei nada. Foi no boca a boca, de cliente indicando, da galera da mentoria, de evento, de grupos que eu comecei a me intervir. Então foi um processo onde eu ainda tenho, né, um perfil pequeno, mas muito qualificado, então tem muita gente legal do mercado que me conhece. E aí acabou que foi para dentro do marketing digital, né? Então a empresa virou posicionada e foi como eu coloco o posicionamento da Expert Integrada, a primeira agência de automação do país voltada para o marketing digital. E foi isso mesmo, né? Não existia esse termo agência de automação. O que é a agência de automação? E aí o pessoal fala, mas você faz minha landing page? Não. Como não? E a copy também? Não. Mas e o meu site? E você cuida do meu social media? Não. Eu só faço automação. Então, você tem uma agente de lançamento? Ok, eu vou automatizar o teu lançamento e eles tocam o teu grupo. Eles tocam tua copy, eles tocam tua estratégia. Vou entender o que você já faz, vou ver como que eu posso pegar o teu processo e otimizar para que ele seja mais fluido, para que ele te gere menos atrito, para que ele te gere mais resultado financeiro, para que ele te gere menos pessoas na operação para fazer a mesma coisa. Então, Cara, eu sou sempre um trabalho em paralelo, né? Então, eu complemento. É a parada do plug and play. Que eu vou pegar alguma operação, não é tão plug and play, porque existe a parte estratégica, mas eu vou pegar uma operação que já existe e vou encaixar. E aí pode ser para qualquer mercado, mas eu estava envolvido no marketing digital, e aí acho que é onde as coisas se conectam. Que hoje acho que é meu grande trunfo, né? Que até como você me apresentou, tô colocando esse posicionamento recente de estrategista de automação. Entender que eu não vou ensinar o cara a apertar o botão do ManyChat. Porque isso daí tem no YouTube de Isso graça. aí qualquer pessoa ensina, Exatamente. é commodity. É commodity. Né? E eu acho que são 2 pontos aqui que eu quero trazer, né? O primeiro é o como que o que é óbvio pra você pode ser ouro pra alguém, né? Perfeito. Isso chama muita atenção no começo ali de como você se descobriu. Nossa, tem valor nisso aqui, né? Tem algo aqui, né? E o outro ponto é o quanto que você não é só mais um nerd que entende de automação. Porque, cara, você balança uma árvore, cai uns 3, 5, 10 que entendem de automação, do botão que aperta. Mas como você não explorou a automação pela automação, você sempre explorou a automação voltada pro seu negócio, sempre explorou a automação voltada para a escola de música. Você tem o olhar de quem manja de tecnologia e de automação,
mas aplicado para o caso real, porque você é o dono do negócio que estava Exato. aplicando a automação. Então você tem os dois lados da coisa. O que é mais comum hoje no mercado é o cara que tem só um lado, o cara só entende de automação, mas não consegue entender a necessidade de um dono de negócio, ou um dono de negócio que, cara, entende do próprio negócio, mas olha para automação e vê grego, não consegue entender. Então você tem uma rara combinação de quem tem os dois lados da coisa. Isso é muito poderoso, cara. Sim, perfeito. E eu acho que é justamente a minha diferença de posicionamento veio daí. Conhecimento de negócios por outras empresas que eu tinha tido, juntou, então, por essa imersão de marketing digital, começando dentro da mentoria, e enfim, fui de cabeça, e ter o conhecimento do conceito, né, de marketing, na verdade, de negócios que você também traz, mas dessa parte do marketing, dessa parte de precificação, de esteira de produtos e de toda essa questão que está envolvida, agora eu já entendo de negócios, agora eu entendo de produtos, de marketing, de conceito, de modelos de venda, de processo de venda, etc. E eu já sei de automação, agora eu tenho essa tríplice aliança aí para a coisa acontecer junto. E é justamente a perspectiva, onde o que eu preciso fazer daí? É trazer estratégia, é montar para onde eu tenho que ir, é olhar que você tem um processo de aplicação e, justamente como você falou, balança uma árvore, vai ter um monte de gente que consegue pegar e mandar um WhatsApp. Mas a questão é, para qual vendedor eu mando? Qual que é a ordem de prioridade? Qual a resposta que eu mando para a pessoa? Eu vou mandar o cara pro CRM, ou primeiro eu vou fazer a qualificação e só mando pro CRM se o cara tem a grana ou não tem a grana? É essa visão de business que o apertador de botões, ele não vai ter. Então é onde eu fui me direcionando e é onde eu fui entendendo, e até demorou. Curiosamente, demorou para eu entender que era isso. Recentemente eu fui convidado por um cara que eu não vou citar o nome, acho que não teria problema, que é um amigo teu, que me chamou para dar uma olhada. Falou, eu queria que você fosse nosso mentor aqui de marketing digital para ajudar a gente, porque eu já conhecia ele, conhecia o produto. Falei, cara, mas eu não falo isso, eu falo de automação. Falei, não, mas a gente gostou da forma que você fala, o que você apresentou, a gente quer a tua visão. Falei, tá bom, se você entendendo que eu não sou o cara do marketing digital, vambora. Sentei com os caras, fizemos uma reunião. Sabe aquele momento que você se vê de fora? Eu vi explicando pra ele de esteira de produto, como ele... Falei, caraca, eu sei isso? Que loucura! Porque assim, eu não percebia, eu realmente não sabia que eu sei. Então é onde eu comecei a entender. Caramba, eu tenho um conhecimento que eu fui acumulando, que eu não percebia, e aí vem essa questão. Eu consigo cruzar. Eu vou saber alguma coisa. Eu não sei tudo que você sabe de marketing digital, mas eu sei bastante. Eu não sei tudo que talvez alguém que saiba de automação saiba mais do que eu, e nem de negócio. Mas eu sei uma quantidade significativa de tudo, e eu consigo fazer essa junção e trazer essa visibilidade. E aí é onde é a parada que me dá tesão, né? É a parada que eu não queria lá no começo, quando você falou, faz uma mentoria de automação. Até pegando o vínculo. Eu lembro que eu falava, mas eu não quero falar de automação. Eu gosto de cuidar e entender o processo. A frase que tá lá no meu Instagram. Automatizar um processo bagunçado vai sempre resultar numa bagunça automática. E não adianta de nada. E não adianta de nada. Se o processo da pessoa tá ruim, o que vai colocar automação? Então, eu fui entendendo esse lado, fui entendendo essa perspectiva, trazendo essa visão estratégica. E aí, hoje é o que me dá tesão. Não que eu não goste de apertar botão, eu curto, coloco lá de vez em quando eu quero fazer alguma coisa, eu sei que eu me viro bem, mas eu tô entendendo que talvez eu tô sendo técnico de futebol, porque eu posso conduzir melhor o time do que eu ser somente ali um atacante. Eu consigo formar atacantes melhores do que eu, se eu for o técnico que não tem quem seja, né? Então é mais ou menos para onde eu fui olhando. E essa visão de posicionamento estratégico hoje que, de novo, vem dessa formação do que eu já sabia de negócio, do que eu fui estudar de negócio e marketing, e com o que eu fui estudar e fuçar de automação. Então, foi o lugar que eu caí. E até uma curiosidade aí, falando dessa questão do processo, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de entrar. Então, é comum um cliente chegar para mim e falar, olha, a gente tá com um problema aqui porque a gente perde a informação e tal, e a gente queria automatizar. Falei, legal, e quem que coleta essa informação do cliente? Ninguém coleta. Falei, então, o problema não é exatamente se você vai colocar automação. Automação, pode falar um palavrão leve aqui? À vontade. Eu falo que assim, a automação vai jogar as coisas no ventilador. Pode ser perfume, pode ser merda. Então, assim, se seu processo tá uma zona, se eu colocar automação... Vai ficar uma zona pior. maior. Exatamente, vai ficar uma zona gigante. Se seu processo tá organizado, legal, agora a gente vai deixar coisa otimizada. Um outro ponto de vista disso, eu lembro bem dessa história. Um cara chegou pra mim numa reunião de vendas, olha, eu acabei de fiz um lançamento aqui, foi super legal o lançamento, na estrutura, tal, o pessoal gostou bastante. Mas eu tive 298 pessoas que chegaram no meu checkout, lá que eu vi lá no gráfico, mas ninguém comprou. Eu falei, peraí, mas o que a automação vai resolver? O problema é que tua oferta não tá sexy, teu produto não tá legal, teu preço tá ruim, eu não sei o que é, mas você não tá conseguindo vender. Por que a automação faria você vender? A automação vai te dar mais velocidade, vai tirar fricção.
Mas seu produto tá ruim, não vai comprar. Então, você vai ter que validar o processo. E eu falo isso hoje para dentro das pessoas da minha empresa. Quando a gente vai criar um processo junto, a galera tá acostumada com automação, fala, tem que começar a coletar a informação XYZ da pessoa e depois a gente tem que fazer um NPS para ver se a satisfação durante a implementação dela. Ah, legal, a gente pode fazer uma automação do ClickUp, blá, blá. Mas peraí, você sabe o que você vai perguntar para a pessoa? Não, a gente não sabe ainda. Então faz no dedo, faz funcionar, entende que aquilo funciona, show. Agora a gente vai melhorar esse processo já pensando na automação. Eu não preciso fazer um processo que eu digito no dedo, que eu digito no Word. Eu já penso na ferramenta certa porque eu sei onde eu quero chegar com a automação. Mas eu tenho que fazer o conceito. Eu tenho que bolar a estratégia, como que eu quero conduzir o meu cliente. E aí a automação vem complementar isso. Que massa. E foi desafiador para você, amigo? Porque é um papel diferente esse, né? Sim. Principalmente quando você olha essa opção de mentorar, essa opção de liderar, essa opção de formar outras pessoas e tocar. Como é que foram os desafios desse passo que você escolheu dar? Olha, eu acho que tem uma parte que foi simples no sentido de que eu já tinha empresa há bastante tempo e eu já estava acostumado com liderança. Na perspectiva de mentorar ou de ensinar, eu fui professor. Minha formação como músico me levou como professor há muitos anos, então eu dei aula, gosto muito, adoro ensinar. Então eu já tinha esse viés do latente da questão de compartilhar. Quando eu entrei para prestar serviço, daí eu já não estou mais falando sobre educação. Eu estou falando sobre implementação. Então, e a parte de liderança, então ali foi leve. E eu acho que a outra parte, na hora de colocar mentoria e tal, e eu lembro que eu tive essa conversa com você, que foi na hora que eu quis fazer a primeira mentoria que eu montei no final das contas, foi mentoria para ensinar pessoas que queriam trabalhar com automação a desenvolver os negócios. Por quê? Não existia benchmark de empresa de automação. Eu estava inventando aquela parada. Sim. Então, eu criei um programa de aceleração para agência de automação. Uma agência de marketing que quer colocar automação para aumentar seu faturamento. Uma agência de social media, de tráfego, etc. Ou alguém que é freelancer e quer começar a prestar serviço de automação. Foi para lá que eu tive o viés. E eu lembro que foi você uma das principais pessoas que me ajudou. Tô fazendo alguma coisa errada? Porque eu tô entregando um segredo. Eu tenho uma mina de ouro que só eu sei, e aí eu vou entregar o segredo. E eu já tinha, e muita gente me falava, cara, mas você tá entregando teu ouro, você tá entregando teu ouro. E eu já tinha na minha cabeça que tá tudo bem, mas eu queria alguma validação. Lembro quando eu falei com você também, por isso que eu falo que a gente compartilha muito de mentalidade. Eu lembro que você falou, cara, tá tudo certo. Você mostrar. Na prática, eu ensinar alguém a fazer o que eu faço, eu tô trazendo ainda mais autoridade. E eu sempre brinco. Eu lembro quando eu lancei minha primeira mentoria voltada para profissionais, eu lembro que eu falei isso na live de abertura ali. Falei, galera, porque muita gente perguntou, por que você tá querendo ensinar isso? Começa a virar dúvida, né? Você tá querendo enganar a gente? Como que você vai contar o segredo? Você acabou de falar que conseguiu encontrar uma coisa que ninguém fazia, você vai contar por quê? E eu falei, acima de tudo, primeiro que se eu conseguir desenvolver isso daí, eu consigo desenvolver outra coisa, se eu consigo estar à frente, eu posso continuar estando à frente, mas se tudo der errado, no pior dos cenários ali, e todos os meus alunos forem melhores do que eu, e aí o aprendiz passar o mestre, no final das contas, isso eu falei na live pra galera, tem uma coisa que vocês não vão tirar de mim, eu vou tatuar no peito de cada um, você só tá aí porque você aprendeu comigo. Então, assim, a construção de autoridade de você ensinar alguém a fazer alguma coisa, e mesmo que ele faça melhor que você, ou que ele seja mais famoso que você, pô, não tem jeito. Primeiro que me deu prazer em fazer. Primeiro que eu faço parte daquela história. E segundo, que o cara não tem como ele negar, ele pode até apagar do currículo dele, mas ele aprendeu comigo, ele teve lá. Ele pode não me permitir usar o depoimento, mas ele esteve lá. A coisa foi construída por aquilo lá. Então, no final das contas, resumindo a resposta, não foi doloroso porque eu já tinha o viés educacional, eu sou muito desapegado nessa questão de a informação é minha ou não é e tal, e eu entendi que no final das contas isso me geraria mais autoridade, né? Eu sou o mentor das pessoas de automação, ou como você, o Vitor, que é o mentor dos mentores. Pô, que massa! Eu tô ensinando mais gente a fazer o que eu faço, eu tô compartilhando. Visão do Cortella, deixa eu ver se eu lembro a frase, mas ele fala que as únicas coisas... Eu esqueci uma. É isso daí. As únicas coisas que quando mais a gente compartilha, mais a gente tem, é amor e conhecimento. Pô, quanto mais eu tiver amor, quanto mais eu compartilhar conhecimento, mais eu vou saber. Hoje, a principal forma de eu aprender a criar uma automação nova é tirando uma dúvida de quando eu vou lá na tua live técnica, tirar uma dúvida do teu aluno. O cara tem um problema, eu falo, caraca, nunca pensei nesse problema, muito legal essa solução. Virou um produto para mim. Virou um conteúdo que eu vou fazer. Virou uma nova automação que eu vou criar. Então, cada vez que eu compartilho, ensino alguém a fazer alguma coisa, eu sei mais. É muito simples. Então, eu acho que pelo contrário, não é doloroso. Pelo menos para mim foi prazeroso e
Quanto mais eu passo a informação para frente, mais prazer eu tenho em estar compartilhando. Legado, né? Gosto muito dessa palavra. Eu acredito que o mundo presenteia quem é ousado, né? E a todo tempo você tem a escolha de abraçar a escassez ou abraçar a abundância. E sempre que você escolhe abraçar a abundância, você colhe os frutos disso, né? Caramba. Por mais que seja no primeiro momento algo muito, sei lá, disruptivo, né? Quando você entrou nesse mercado, as pessoas começaram a questionar, mas por que você está ensinando isso? Outras pessoas vão virar seus concorrentes. E, cara, eu mesmo também não tenho problema nenhum com isso. Quantidade de gente que entrou lá no Vida de Mentor e depois resolveu ensinar a fazer mentoria. Sim. Mas, cara, eu olho para contribuição, eu olho para onde o mercado está indo, eu olho para o que mais é possível, o que mais está disponível. E mesmo que alguém copie você, ele só pode copiar o que você já fez, né? Não o que você ainda vai fazer, né? Isso é muito poderoso, né? E se você tem essa confiança de que de onde veio isso tem muito mais por vir, você se desprende de qualquer medo ou qualquer restrição e segue em frente, né? Com certeza. E eu acho que é um dos pontos que eu vejo de muito produtivo, assim, dentro da tua mentoria, dentro da tua mentalidade, né? Então, eu tô em mentoria... Hoje eu tô em um monte de mastermind de gestão, de processo de venda, de automação. Tô em um monte de coisa, de um monte de lugar. E eu tento extrair o que cada um pode trazer contribuições diferentes. Mas esse processo de mentalidade que a gente tem com você é isso, de não ter escassez, de compartilhar. E essa questão que você falou, de não ter medo. Então, como eu falei, eu sou muito arrojado, então talvez a questão do medo, para mim, não é uma das grandes questões. Mas eu vejo muito como a galera se transforma na questão de tava com medo e vai lá da mesma maneira que eu perguntava, eu sou analítico demais, pergunto se o botão é verde ou vermelho. Sim. Tem o cara que... E alguém tá falando, mas que diferença faz? Tem o cara que fala, ai, Vitor, eu não sei se eu lanço, eu não sei se eu faço esse produto, porque eu não tô me sentindo confortável. E você vai lá, conversa 15, 20 minutos com a pessoa, e aí, de repente, tá todo mundo parado e fala, caraca, que aula. E a gente falou do quê, na verdade? No final das contas, você fez um processo de coach com a pessoa, entendendo que ela tem essa capacidade, fazendo ela extrair o melhor que ela tem, pra ela fazer. Não tem a ver com botão, não tem a ver com nada disso, né? Então, é esse direcionamento de trazer essa visão pra pessoa, né? A pessoa que não tem a visão de abundância, você vai ajudar a pessoa a visualizar a abundância. Ah, mas será que ele tá falando a verdade? Pô, você acabou de falar. A quantidade de gente que faz o que você faz porque aprendeu com você. Então, eu acho que a questão do mostrar com exemplos, que inclusive eu levo pro Vida de Mentor, né? Eu demorei algum tempo pra fazer o Vida de Mentor e foi até legal, né? Meu feedback do Vida de Mentor é incrível. Só que mais do que incrível com perdão do que eu vou falar, parece que eu não precisava porque eu já sabia. E da onde vem isso? Quando eu entendi, depois de um ano fazendo mentoria com você, mais ou menos, foi isso? Talvez um ano e pouco, que eu fui fazer o Vida de Mentor, onde você ensina como construir, escalar, vender tua mentoria, eu falei, caraca, eu já sei quase tudo. Eu não sabia que eu sabia. Porque muito do que você ensina lá, eu já tinha, ou quase tudo do que você ensina lá, eu já estava vendo no dia a dia. Você ensina como que você responde. Então, beleza, só que eu já vi você por um ano respondendo. Sim. Você ensina como conduzir quando alguém é mala. Como conduzir quando alguém tá com medo. Como conduzir quando, enfim. Como que faz com a pessoa que acha que mentoria em grupo não funciona e que tem que ser individual. Pô, eu já tinha visto aquilo lá. Sim. Então, na prática, foi como eu fazer download da informação que grande parte já estava na minha cabeça. E aí, óbvio, faz muito sentido porque você conecta os pontos. Então, faz total diferença eu não saber que eu sei versus eu saber que eu sei. Sim. É onde realmente eu conecto os pontos. E você falou de um ponto muito importante, cara. O Vida de Mentor, ele veio... Tem gente que hoje me conhece por causa dele, né? Então, foi um ponto muito importante na minha carreira. Eu fincar essa bandeira, né? Do Vida de Mentor. Mas ele veio quando eu já tinha muitos anos de experiência sem ser o cara das mentorias. Eu era sempre o mentor. E aí eu escolhi me tornar o mentor dos mentores. Só fincar essa bandeira, cara, de um posicionamento que já era meu. Sim. As pessoas já me chamavam assim. Mas o programa Vida de Mentor em si, não tem nada ali que não seja o que eu faço, que não seja o que eu vivo, que não seja o meu dia a dia. Então, tem uma galera do Mastermind que tá há 10 anos lá. Tem a galera que tá há 9 anos lá, 8 anos lá. Quando eles olham o programa Vida de Mentor, a sensação é essa mesma que você falou. Como se nada de novo tivesse ali. Porque realmente não tem nada de novo. Tem algo de velho, né? Tem algo de o que eu venho fazendo nesses mais de 10 anos. E foi um exercício muito interessante, porque antes a forma de aprender a criar, vender, entregar, escalar mentorias comigo era estando na mentoria e vendo eu fazendo. Ou estando no Mastermind e vendo como é que eu faço. E aí você pode olhar o que eu estou fazendo e modelar. O Vida de Mentor, ele veio como um grande atalho. Então, se o cara não quisesse entrar na mentoria, não quisesse entrar no Mastermind, ele pode comprar o programa, que é sobre criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria, e ele vê eu ensinando o que eu faço, ao invés de eu fazendo o que eu faço. Então, da forma que está hoje, que eu
gosto de datar porque eu nunca sei aumento de preço e pra onde que a gente tá indo, né? Mas até hoje, e a gente tá falando em setembro, não sei quando é que esse episódio vai pro ar, mas até hoje, o cara paga os 30 mil do programa Vida de Mentor, ele leva 6 meses da mentoria, então ele pode ver os 2 programas, ele pode ver eu ensinando a ser mentor, e ele pode ter a mim como mentor. Ele pode ter as 2 experiências. Eu como treinador ensinando a criar, vender, entregar, escalar grupos de mentoria, e eu como mentor mentorando ele. Então ele consegue ver como que faz e consegue ver eu fazendo ao mesmo tempo. E tem gente que prefere de um jeito, tem gente que prefere do outro, tem gente que gosta muito de poder ter os 2, né? Uhum. Então, muito massa isso que você falou, porque é a sensação que eu tenho também. É como se ali eu só desse nome aos bois. É como se ali eu só explicasse o que eu tô fazendo, como se eu debriefasse a minha vida de mentor. O Vida de Mentor é um programa que tem, sei lá, 2, 3 anos de mercado. Mas a minha vida de mentor tem mais de 10 anos. Faz sentido isso? Total sentido. E é isso daí, né? Pra mim, foi pegar um pedacinho, né, dessa tua trajetória, só que digamos, entre aspas, a totalidade da tua bagagem. Porque quando eu te conheci, né, você tem 10 anos agora de bagagem ali, você tinha 8. Então, eu comecei te conhecendo com 8 anos de bagagem, que ela vai sempre evoluindo. É. Então, é até aquele conceito, né? De cada vez mais, o cara que tiver com você vai saber mais, né? Nunca vai saber menos. Eu tô um pouco assustado só com o tempo, porque eu falo mais de 10 anos há muito tempo. Então, assim, eu acho que tem mais. Porque eu tenho patinado no digital desde 2010, 2011, com resultado mesmo em 2012. Uhum. E a gente tá em 2023, né? Então não é 10 anos não, né? Não é? É mais, né? Sim. Enfim, É mais. não sou muito bom com números, não. Eu era advogado, né? Mas é realmente muito, muito tempo mesmo. Mas acho que é esse conceito, né? De ter a visão. Eu concordo com o que você falou tem gente que gosta de um jeito e gosta de ver do outro, né? Mas... Só que eu acho que eles são complementares, né? Eu recomendo assim. fortemente que as 2 visões são interessantes. E muito provavelmente alguém vai extrair mais de um, vai extrair mais de outro. Mas é isso. Pra mim serve de uma formalização, né? De fazer download mesmo, aquele monte de informação perdida. Você sabe que a coisa acontece de alguma maneira. A coisa acontece de alguma maneira, você não tem certeza por que, como. Mas ela tá acontecendo. E aí, na hora que você fala, opa, então é isso. Agora eu entendi porque a coisa acontece desse jeito, né? E pra mim, minha primeira mentoria foi isso. Minha primeira mentoria foi Depois eu até fui ajustando, né? Foi até legal, né? Você fala da questão de eu ser muito analítico e eu tentar deixar mais solto. Então, minha primeira mentoria foi totalmente livre. Só vamos. Tanto que eu falei pra galera, ó, turma 0, vai custar 20 mil. A primeira vai custar 10. E aí, até trazendo dados e números, né? Pra quem tem medo de mentoria. Eu tinha 800 seguidores, consegui 16 alunos pagando 10 mil reais. De 20 por 10, 0 de tráfego. Uma live ali, mas fiquei 2 meses falando disso daí, 1 mês e meio, falando em stories e tal. E a promessa, qual que foi a promessa que eu fiz? Eu não vou fazer promessa. Minha promessa, na real, foi, eu vou ensinar tudo que eu sei. O que eu prometo é que eu não vou ter trava de isso daqui eu não ensino. Fora isso, tá tudo certo. E deixei a galera avisada. Não vou gravar nada, não tá estruturado, não tem edição, a gente vai entrar no Zoom e eu vou ensinar tudo que eu sei. Claro, eu fiz uma pauta de que teria de conteúdo de cada aula, perguntei pra galera o que eles queriam saber, fiz uma estrutura, foi um pouco menos página em branco, como você traz no VDM, mas ainda assim foi uma página rascunhada. Uhum. E aí, cara, eu entrei lá e fiz a coisa acontecer, né? Tanto que depois eu não fiz a turma 1 desse programa, depois eu mudei de programa, mas ela vai existir ainda, porque eu preferi eu quero fazer mais uma coisa de bootcamp, que na verdade o VDM tem, né? Essa questão da implementação, eu não tinha. Pra mim foi muito positivo. E aí eu tive clientes com resultados enormes. Eu tenho cliente ali que tá famoso, vendendo curso ou fazendo projeto. Como eu tive cliente que não teve resultado. Né? Eu entendo, é difícil entender. Acho que essa é uma das partes mais difíceis. Mas chegou no encontro e a galera não veio. Será que eles não estão gostando? Ou aquela pessoa não aplicou? A culpa é minha? Pô, eu posso fazer o máximo que eu puder pra insistir ou sei lá, incentivar que a pessoa aplique, só que vai depender dela, né? Então isso daí no começo é alguma trava. Mas, enfim, eu entendi que eu queria construir uma estrutura com um pouco mais de estruturação de exercício e garantir que a pessoa está fazendo aplicação e ter algum tipo de acompanhamento, então eu pausei esse programa. E no meio do caminho veio outra mentoria, que veio uma mentoria, esse mesmo conceito de mentoria para profissionais, mas era modelo hot seat, então o modelo a gente tira a dúvida, e aí o cara fala, pô, o famoso tá pago que você traz, eu vou trazer, às vezes tu tá pago pro cara num primeiro encontro inicial, que o cara tava lá vendendo produto X e eu falei, cara, você não devia cobrar 1.000 aqui, você deveria cobrar 2.000.
Ah, mas é que eu achei que... Por que você achou? Vou dar um exemplo. Eu lembro de um mentorado meu e isso marcou bastante. Ele falou, Eric, eu fiz uma automação assim, assim, assim. Eu falei, cara, tá incrível, massa demais. Bem legal, gostei da ideia. E quanto você cobrou? Ah, eu cobrei R$1.000. Eu falei, mas por que você cobrou R$1.000? Ah, porque foi tão rápido de fazer. Eu falei, legal. Então pensa o seguinte, quanto que esse cara vai economizar só com essa automação do tempo ali do vendedor dele? Ah, pelo menos 5 horas por semana. Legal, quantos vendedores ele tem? Ele tem 5, então são 25 horas por semana, 100 horas no mês. Quer dizer que no final de um ano, você economizou 1.200 horas de um vendedor, certo? Quanto ele paga por 1.200 horas ali? Quanto que dá isso em salário? Também não vou saber fazer a conta aqui. Pô, mas dá uma grana. E por que você cobrou R$1.000? Porque você levou meia hora pra fazer e quanto você estudou pra chegar aí. Sim. Então é esse conceito, né? Cara, isso é muito bom. É muito bom. Ele não ser pago pelo quanto custou pra ele ali, né? Mas sim pelo quanto ele custou pra ele chegar àquele ponto. Exatamente. Tem aquela história do submarino. Você já ouviu essa história do submarino? Cara, o submarino parou de funcionar. E aí ninguém conseguia resolver. Aí o cara chamou lá os técnicos, ninguém resolvia. Aí chamaram um cara do outro país que também não resolvia. Aí chamou uma consultoria de um outro país. Foram lá ver o submarino e, cara, não funcionava, não tinha jeito. E aí chamaram um cara que era o especialista master dos submarinos. Aí ele foi lá, olhou o submarino, viu lá a caixa de máquinas. Tem um martelo aí? Pegou o martelo, deu uma martelada no tubo ali, o submarino voltou a funcionar. E aí ele foi lá e mandou a cobrança, $10.000. E aí os caras ficaram transtornados, porque eles tinham passado por outras consultorias e outros profissionais e ninguém dava jeito, mas ele chegou ali e resolveu em 10 minutos. E como assim $10.000, né? Ele pediu pra discriminar. Você pode discriminar, por favor? Uhum. E aí ele falou, claro. Aí ele pegou e discriminou. Martelada, $10. Saber exatamente onde martelar, $9.990. Nesse espaço que a gente trabalha, você não é pago pela martelada. Você não é pago pelo trabalho que você executa em si. E sim por toda a sua bagagem que te levou àquele ponto de poder saber fazer exatamente o que você tem que fazer. Isso é muito poderoso. Ele não ser pago pelo tempo ou pela hora que ele gastou, mas sim pelo resultado das horas economizadas de vendedor no time dele. Sim. Isso é muito poderoso. Quando alguém consegue cobrar dessa outra forma, cara, a possibilidade de ganhos é infinita, né? Sim. E eu já vi uma estatística ali, eu não vou lembrar o número, mas é uma pesquisa real isso daí. Não lembro quando, já vi há muitos anos. Que é uma história muito parecida com essa. Só que daí não é história, é uma pesquisa feita. Pessoas que estavam presas pra fora de casa, chamam um chaveiro. E já viu essa, né? Sim. Daí o chaveiro vai lá, e aí ele cobra $50 pra abrir a porta. Só que um chaveiro demora meia hora e sua, e coloca todas as ferramentas pra abrir a porta. A pessoa meia hora, 1 hora pra fora de casa, ele suando. Vai lá, $50, a pessoa paga feliz. O outro vai lá e 30 segundos abre. Ela fica puta. Você tá me cobrando $50, você levou 2 minutos? E olha que loucura, né? A gente quer pagar, a gente prefere ficar pra fora da porta 1 hora pelos mesmos $50, não faz sentido nenhum. Você tinha que pagar mais se ele conseguiu abrir mais rápido, né? Exatamente. Pô, eu te dou $50 e te dou uma bonificação por cada tempo que você me economiza. E é isso, né? Essa mentalidade limitante que na prática, talvez, não sei se é de formação, se é cultural, se é do Brasil, se é do mundo, mas a gente vai tentar. Por que eu quero só cobrar a hora do cara e eu não tô pagando pelo resultado? Eu quero o resultado. Então, quanto me custa isso daí? Quanto que me custa o submarino funcionando? Não importa o que o cara fez, né? Isso é muito bom. Tem gente que fala lá do Vida de Mentor, né? São 5 encontros. Criar, vender, entregar, escalar e uma formatura. São 5 encontros. E a gente faz isso ao longo de 9 semanas. 2 meses, mais ou menos, né? E tem gente que fala, mas poxa, pra mim tinha que ser 1 ano de acompanhamento. Eu falava, olha, o Vida de Mentor é pra eu transferir meu conhecimento sobre criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria. Você quer que eu faça isso rápido, em 2 meses, de uma vez, pra você ter tudo que você precisa? Ou que eu vá te dando de conta a gota ao longo de 1 ano? Aí a pessoa entende. Aí ela saca, entendeu? Sim. Porque é muito comum isso da pessoa estar acostumada com o padrão antigo, né? Que é remunerar alguém pelo quanto ela se esforçou, pelo quanto ela tá, sei lá, sofrendo para entregar. Como se o sofrimento da pessoa justificasse o quanto que ela vai receber. E não precisa ser assim, né? Sim. Então, quando a gente entra nesse espaço de mentoria, óbvio que existem acompanhamentos. Eu tenho acompanhamento de 6 meses, acompanhamento de 1 ano. Mas quando a gente está trabalhando com consultoria, por exemplo, cara, é muito melhor que a pessoa resolva o que você tem de problema em 1 encontro do que em 10 encontros. Em Sim. 1 encontro do que em 1 mês. Em 1 encontro do que em 1 ano. Sim. Então, quanto mais você conseguir mudar esse perfil de como que você entrega a sua transformação, Sim. melhor, né? Uma forma que eu fiz isso, pensando no meu negócio, como que eu tentei trazer essa visibilidade, né? O início do meu projeto, quando a gente começava a trabalhar com implementação, era, olha, eu vou ter um setup para fazer a tua automação, se é uma automação mais simples, mais barata, se é uma automação mais complexa, mais barata, etc. Eu tento juntar uma mistura de tem um envolvimento de quanto tempo leva, porque eu tenho custo de equipe para implementar,
mas também tem um envolvimento de quanto resultado gera, certo? Eu posso levar 1 hora para fazer as duas coisas. Uma gera muito mais resultado, são alguns pilares de precificação, né? Se eu gero muito mais resultado, eu tenho mais valor agregado ali dentro. Show. Então a gente colocava um custo de implementação, pode ser 10, 20, 30, 50 mil, de acordo com a complexidade do projeto que a gente está implementando. Show. Só que se eu falo pro meu cliente, olha, eu estou te cobrando 30 mil de implementação, opa, parece um valor alto, porque eu estou só implementando. E aí a gente vai lá e dilui a percepção do cliente. Então vamos fazer o seguinte, custa 30 mil de implementação e você vai me pagar mais R$1.000 por mês para fazer manutenção. Agora eu mudei. Agora 50 mil no ano, 30 mil no ano, então são 12 parcelas de 2 mil. São 12 parcelas de 3 mil. E aí ficou mais leve. Aí ficou mais leve, porque o cara tá entendendo no final das contas que, mas é 1 ano de projeto. E aí o que eu faço? Eu entrego para ele em 15 dias. Mas é 1 ano de projeto. Então ele tem a sensação que ele tá comprando 1 ano de automação. Ele já estaria comprando uma automação eternamente. Ela foi feita para construir pro resto da vida. Só que quando eu falo que eu vou te entregar em 15 dias, então é muito caro. Tá, mas se eu te entregar em 1 ano barato? Doideira, né? É doideira. Mas então tá bom, eu vou te entregar em 1 ano, eu vou dar o acompanhamento. É mudar a embalagem, né? Mudar a embalagem para quebrar o que existe alguma objeção, por mais besta que seja, ela existe, lá tá enraizada. E falar na linguagem deles, né? Falar o que eles querem deles. escutar realmente, né? Exatamente. Muito poderoso. É isso. E eu enxergo que, inclusive dentro dessa questão de a gente ir moldando e estruturando o produto, estudando a questão da precificação, pegando ainda o gancho disso, né? De tempo economizado ou tempo gasto. Eu tento trazer muito essa perspectiva, né? Na questão do volume, do valor gerado dentro do menor espaço de tempo. Como que eu trago isso para automação? A automação tem total a ver com isso. Já que a gente está falando de produtividade, estamos falando de volume. Show. Quanto custa um serviço ou quanto custa uma ferramenta? Vamos falar de ferramenta. O cara vai lá e fala, como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com Ferrari e Porsche na ferramenta. E aí o cara vai chegar para mim e falar, mas eu tenho um Fusquinha aqui, mas o Fusquinha custa 150. Show de bola. Se você vai daqui até a padaria, perfeito. Um custa R$2.000, outro custa 1 milhão, um vai com mais conforto. Só que em ambos você vai a 50 por hora, porque você não pode passar do limite. Então tá tudo bem. Agora, se você quer ir em outro lugar, você quer ir mais longe, você precisa de um mecanismo melhor para te auxiliar. E aí vem a estrutura. Quanto você está disposto a investir nisso daqui, vem de acordo com o resultado que você quer gerar. Eu tenho refletido muito, isso é uma coisa meio recente, ainda está fresca na minha cabeça, mas eu tenho tentado redefinir quem é meu ICP, quem que é meu cliente ideal. Hoje eu cada vez mais entendo que o meu cliente ideal é o cara que tem faturamento 1 milhão mais, com X funcionário, com 10 funcionários. Por que eu sei disso? Porque para esse cara, a mesma coisa que você fala da tua mentoria maior, da tua mentoria para quem tem faturamento maior, ou do Mastermaso. Pô, um ajuste é 5%. Quanto que dá 5% de 5 milhões? E quanto que dá 5% de 100 mil? Então, o esforço que eu vou ter para estruturar um projeto para alguém, ele vai, eu vou reduzir em 70%. Vamos dar um exemplo, né? Depois a gente pode falar de IA também. Mas vamos dar um exemplo de atendimento para vendas ou de atendimento para suporte, para CS. Quanto que eu vou otimizar quando tiver uma automação que ao invés do cliente ter que aguardar um humano para responder, essa informação já está lá disposta. Eu vou economizar 70% do tempo de volume humano. Se eu tenho um funcionário, eu não vou ter 0,3 funcionários. Uhum. Eu vou ter que continuar tendo um. Uhum. Então, o impacto que eu vou gerar ali é pequeno. Agora, se eu tenho 10, eu posso reduzir para 3. Opa, agora eu economizei 7 funcionários. Ou a pessoa não precisa mais ter esse funcionário, ou ele vai fazer outra coisa. Então, vem da percepção da escala de quanto a pessoa está preparada para absorver aquele insight. Quanto que aquele insight pode gerar de resultado para ela. Né? No teu caso, é o insight, a atacada, é o ajuste. No meu site, é a automação. Quanto que aquela automação vai gerar de resultado? Eu tenho automação que para uma pessoa gerou 10 mil, para outra pessoa gerou 5 milhões. É a mesma automação. Ela é exatamente igual. Né? Na prática, eu até cobrei igual um processo de implementação para a pessoa. A questão é quanto que o motor estava preparado para receber de uma gasolina aditivada ali. Entende? Se o motor é ruim, se a coisa não está funcionando, eu vou colocar mais combustível, não vai resolver. Então, acho que a visão de como eu tento enxergar essa questão de custo de hora, o custo de entrega e bagagem do resultado. E aí vem, pra mim, o cara fala, mas é só fazer essa parada aqui? Sim. Então acho que eu sei fazer. Ok. Pode fazer. Já trouxe informação. Mas isso eu vou aprender sozinho, tá bom? Quanto te custa aprender a construir essa parada sozinho? Eu não quero pagar os R$1.000 ali porque você vai fazer em 10 minutos. Tudo bem, você pode aprender, eu até te indico o curso. Eu indico mesmo. Eu indico todos os meus amigos, tô em todos os cursos de automação que existe, de grupo, sou amigo de todo mundo. Eu vou lá e indico, eu não tenho curso, eu não tenho um curso explicando como aperta o botão. Né? Não quero ter.
Eu tenho de presente pra quem dá mentoria, porque eu não quero vender, eu poderia vender, inclusive. Inclusive, tem uma estratégia que eu quero fazer em algum momento. Eu quero dar um curso que eu tenho, que tá gravado, que é presente da mentoria, que tem gente vendendo por 500, eu vou dar. Dentro daquele conceito que você fala lá. Sim. Você não pode cobrar 1.000, dá. Eu quero fazer isso daí. Eu sei que eu vou gerar base, eu vou gerar autoridade. Mas, enfim, eu vou lá e indico a pessoa a fazer. Mas aí vem o ponto. Realmente vale a pena você economizar os teus R$1.000 e ficar estudando 7 dias pra aprender aquela parada? Se você tem um negócio inicial ou não tem cash, talvez faça sentido. Mas se você tem um negócio que tá minimamente próspero, faz sentido. Separar 1 semana, 2 semanas da tua vida pra fazer uma coisa mais ou menos, em troca de pagar alguém que já fez aquele percurso, que você já sabe fazer e vai te resolver nos mesmos 10 minutos, vai abrir a tua porta. Então, eu acho que é sobre isso, né? E no final das contas é mindset. É mindset de entender que não é sobre cobrar hora, não é que a mentoria, já que é em grupo, tem que ser barata, ela pode ser cara porque ela é boa. Ela tem que gerar resultado. Se ela gera resultado, você cobra caro. Se ela não gera resultado, ou você cobra barato ou não vende, porque não gera resultado. Então é mais ou menos como eu tô enxergando. E, cara, como é que foi esse momento de transição quando você escolheu focar mesmo nessa pegada e até deixando de lado a escola, cara? Show. Então, acho que, voltando em datas, 2022, eu comecei a me desligar do negócio. Falei pra galera, vou vir aqui uma vez por semana, vocês toquem as coisas, deixei com os meus gerentes. Você tinha falado no começo do episódio, né? Falei no começo, exato. Então, deixei com os meus gerentes e fui me desligar. A proposta era ir lá uma vez por semana. Adianta pra frente, eu terminei o ano de 2022, pisei 3 vezes na escola, quase que acidentalmente. Pelos primeiros meses não fiz nada, então eu quase que deleguei ou delarguei mesmo, deixei a coisa acontecendo lá. Virou a chave mesmo. Virei a chave, mas ainda existia aquele apego, né? E aí foi onde eu fui entendendo que a coisa tava parando de fazer sentido. Eu transformei meu coordenador em diretor, eu falei, toca a parada, faz acontecer, você tem autonomia, a gente se encontra uma vez por mês, você dá a linha de algum direcionamento. Ele começou a fazer algumas estruturas, teve algumas melhorias, começou a ter corte de custo, mas em paralelo ainda existia aquele outro projeto de consultoria que eu tinha, que ainda bancava lá. Falei, pô, tem uma escola de música aqui que não se recuperou da pandemia, basicamente. E tinha a versão online funcionando, né? Relativamente bem. Eu falei, pô, tem esse negócio funcionando. Daí eu tô colocando uma mesada aqui da minha empresa nova de automação pra lá. Tava bancando. Tava bancando, era uma mesadinha pequena aqui. E tinha mais uma mesadona do outro projeto de consultoria que dependia de mim mesmo que menos. A coisa começou a fechar. E aí vem o ponto. Eu fiquei 1 ano afastado. Então, não tem jeito, isso eu deixei bem claro. É onde o fogo da paixão foi diminuindo. E hoje eu falo isso sem peso na consciência. Em algum momento eu falei, pô, mas será que eu tô perdendo o amor? Não, eu não tô perdendo o amor. Eu só fiquei longe. Eu ainda amo o negócio, acredito no legado que eu construí e que eu poderia construir mais ainda, 15 anos. E aí chegou uma hora que eu entendi. Falei, pô, começa a não fazer sentido, né? De longe é mais fácil tomar uma decisão racional. Porque racionalmente eu sempre soube que eu deveria fechar. Não é uma coisa que tem que pensar muito. Era lógico. Só que eu não queria. Era só uma escolha mesmo. Uma escolha de fazer o que não deve ser feito racionalmente ou no mundo dos negócios. Mas eu queria fazer e eu tava bem com isso. No momento onde... Daí que aconteceu? Nessa mudança de chave, encerrei o projeto de consultoria que dependia de mim, que dava uma mesadona pra outra empresa. Falei, cara, agora eu tirar uma boa grana todo mês. Uma boa grana. Pra pagar aquela parada lá, começa a ser um luxo que, nesse momento, esse dinheiro faz diferença pra mim. Se fosse um trocado, show. Mas nesse momento, esse dinheiro faz diferença pra mim. Então eu não vou começar a tirar do meu bolso pra bancar uma puta operação dando prejuízo só por uma questão de amor. E aí foi um momento onde eu falei, cara, eu acho que é a hora de eu começar a desligar isso e comecei a fazer conta, comecei a entender o que poderia acontecer, tentei fazer tudo que é tipo de plano. E aí você já tinha levantado essa bola em algum momento. Depois eu fiz uma consultoria de gestão financeira, onde eu fui fazer alguma avaliação lá, e pô, o que a gente pode fazer, pra onde a gente vai. Porque eu ia fechar, ia ter dívida, pra fechar custa caro, e tinha um monte de funcionário CLT lá, e tinha a dívida que não tinha terminado de ser paga da pandemia. E aí um cara falou, você vai vender? Você pode vender. Eu falei, mas como que eu vou vender uma escola que tá dando prejuízo? E aí nessa, eu falei, cara, vamos tentar descobrir o que acontece. Procurei uma consultoria de venda ali, de M&A, comecei a tentar entender, eles me deram um valor ali que eu falei, caraca, sério? Não, mas tá dando prejuízo. E tinha muito ativo imobilizado, muito equipamento, pô, o prédio era grande, exatamente. A gente tinha 280 metros
de casa. Pô, instrumento pra caramba, era uma cacetada de coisa. Quando a gente foi colocar tudo no ponto do lápis, tinha uma grana ali parada. E eu ia simplesmente fechar tudo e tentar vender, ter que vender a preço de banana pra imobilizar, pra desfazer do imóvel. E aí foi onde, resumindo a história, onde eu consegui chegar. Foi quase que uma coincidência do destino ou não, mas eu conversei com a única escola que estava próxima de mim, que tinha uma ideologia parecida comigo. Conversei sobre eles, se eles queriam fazer alguma transição. A gente, num primeiro momento, ia transitar os alunos e a gente ia fazer uma venda de carteira. Eles iam me pagar por cada cliente que viesse. Quando eu entendi que dava para vender a escola e tinha um valor, eu falei, opa, eu não vou transitar para pegar trocado se eu posso vender a escola inteira. Fiz a proposta para eles, e aí eu lembro bem do dia que eu conversei, eu quero, mas o outro sócio não queria e tal. Eu lembro do último dia que eu fiz uma oferta irresistível. Então, é conceito de marketing. Na reunião, eu sentei com a menina e falei, olha, quero te mostrar o que eu consegui chegar de conclusão. Não é para negociar preço. É o máximo que eu tô podendo fazer para te ajudar. E fiz aquele conceito de empilhar bônus. Falei, olha, eu vou te vender a escola e esse valor que você vai ser gerado com teus alunos, se a gente conseguir transferir X alunos, é isso que vai acontecer. Eu tenho X de instrumento te oferecendo, portanto. Essa parte do instrumento que você não quer comprar, você não precisa comprar, só que você vai deixar hospedado dentro da tua escola de música. Você usa de graça e eu vendo, e aí eu pego o dinheiro. Então eu ganhei o espaço físico, ela ganhou o uso. Cara, comecei a empilhar um monte de coisa, implementei, pô, isso daqui podia custar 650 mil reais e você vai me pagar em 20 parcelas de 15 mil reais. E, pô, fechei um projeto, vendi a escola e parte da entrega, e foi muito legal isso pra mim. Automação. Exatamente. Então, ela falou, Eric, gostei muito, eu vou falar com os meus sócios, mas eu vou te falar que o que mais me chamou a atenção foi quando você falou que você ia construir automação para nossa escola, que isso pode transformar pra gente. Uau. Pô, então a parada que eu coloquei como bônus foi o que brilhou o olho dela e foi onde ela entendeu. Então, assim, pra mim foi uma história massa, né? Até fiz story de eu saindo da escola e tal. Fiz um vídeo lá. Eu falei, pô, olha que legal. Eu fechei o ciclo que eu não queria fechar da escola de música, de não queria sair do mundo da música, passando todos os meus clientes, e todos os meus clientes foram pra lá, e todos os professores foram contratados, todos, pela escola. Então, meio que eu passei a escola, fechei o prédio, passei a escola, tirei uma grana ali, e ainda tenho ela como cliente, trabalhando com música. E aí, um parênteses, aí datando também, setembro de 2023, não sei até quando será assim, mas a unidade online ainda é minha. Então, eu fiquei com 2 funcionários lá, a operação continuou rodando. E aí eu vou entender se eu vou engordar essa operação para depois vendê-la também, ou se eu vou ficar, mas ela continua acontecendo sem eu estar lá envolvido, né? Então, eu acho que assim, eu fiquei muito satisfeito com o desfecho da coisa, porque acho que a história amarrou e, enfim, satisfação plena. Cara. Eric, fala pra galera onde que eles podem seguir você, conhecer mais sobre você e sobre o seu trabalho. Massa. Então, acho que o melhor caminho hoje é meu Instagram, @EricLuciano, Eric com C mudo. Lá dentro já tem o link da bio para ir para minha empresa, que é Expert Integrado, o nome aí, que não é o nome que me agrada, mas por enquanto é o nome, que é sobre integração das pessoas que são experts, né? Então é deixar ser expert integrado com o mundo. Acho que esses 2 Instagrams são os melhores caminhos ali. A minha casa tá lá, tem sempre automação para testar, então eu já sugiro, entra lá, vê algum post, comenta alguma coisa. Para ver o que acontece. Pra ver o que acontece. Cada hora vai acontecer alguma coisa, vai ter uma inteligência artificial, vai ter um robô, vai te mandar para WhatsApp, vai te mandar para algum lugar, vai alguma coisa maluca acontecer. Então, minha jornada hoje do meu lead para se tornar em cliente, antes de ele chegar numa reunião comigo, ele já passou por toda a trajetória, ele já entendeu tudo que acontecia. Falei, legal, show. O que eu quero te trazer nessa reunião vamos olhar o que aconteceu do meu lado? Você viu o que aconteceu do teu, vamos olhar o que aconteceu do meu lado. Se você quiser ter isso na tua empresa, é essa experiência que vai passar. Então, quem quiser saber mais, passa lá e passeia pelas automações, que vai se divertir bastante. Que massa. Já que você falou aí de inteligência artificial, fala pra galera pra onde você tá indo aí, quando você pensa nos seus próximos 5 anos, por exemplo. Massa. Com tecnologia é difícil, porque 5 anos é tanto tempo, cara, que a gente não consegue prever, né? Então, 2023, a gente tá falando teve o boom do chat GPT de 2022 para 2023. Eu fiz um monte de teste de automação lá no começo do ano, com inteligência artificial, e aí elas estavam um pouco congeladas, tomando forma. Pô, agora, recentemente, aí você de um mês pro outro, do nada, né? Cara, do nada. Na última semana eu fiz um bot que responde com a minha voz clonada, que parece eu falando, que fala tudo que eu sei falar, porque todas as minhas aulas estão num download, numa base de conhecimento, e agora eu tenho um robô que ouve áudio, responde com a minha voz tudo que eu já aprendi. E, pô, que loucura. E é uma coisa assim. Então, eu enxergo que as mudanças são muito
muito constantes. Onde que eu olho quando eu tento trazer? Eu tento trazer de manter a dianteira, só que eu não sou o cara mais disruptivo. Então, dificilmente um post meu vai ser de muita coisa maluca. Eu costumo falar do que eu já coloco o pé no chão, porque o meu projeto é implementar isso para alguém. Ela tem que estar funcional. Se ela for disruptiva e maluca demais, vai funcionar para mim. Ainda, né? Exato, vai funcionar para mim. Eu faço um monte de teste doido, que se der errado, tá tudo bem. Eu lembro na palestra do Maestria que eu fiz um monte de teste que eu tinha inventado na hora. Sim. Você falou, cara, eu quero te parabenizar pela coragem de fazer num palco com 500 pessoas, fazer todo mundo testar a automação ao vivo. Então, assim, eu tenho esse apetite ao risco para fazer isso funcionar para mim. Pro meu cliente, não. Então, a minha ideia é sempre estar testando isso à frente, comigo ou alguns clientes meus que têm mais apetite a risco, e você é um cara que faz um monte de coisa legal também. A gente sempre testa algumas coisas ali em beta, com segurança. Então, acho que é isso. É sempre estar olhando para frente. Acho que inteligência artificial é a primeira tendência. Para mim, é uma coisa disruptiva demais. Eu até tenho um lado... Eu vejo muito do lado negro da força, do tipo... Não é o assunto agora, mas se a gente está em 2023 fazendo uma clonagem de vídeo com a sua voz em tempo real, o que vai acontecer daqui a 3 anos? Eu acho que tem muita coisa louca para acontecer. Eu acho que vai ser uma parada bem pesada. De possível regulamentação também. Exato. Tudo que pode mudar. Já tem coisas que estão acontecendo, né? Mas aqui a gente conversou de roubar a voz de alguém. Você tem um botão lá que eu aceito que eu não tô usando a voz de alguém. Mas e aí? O mau caráter clica no aceito tranquilamente, né? Então, eu acho que é olhar para essas coisas, justamente entender o que é regulamentável e o que não é. Mas eu gosto de pensar que eu tô testando o que eu já consegui validar e colocar que gera valor pro meu cliente. Então é constante mudança. Porque eu não posso ficar refém do WhatsApp, porque o WhatsApp pode acabar amanhã. O Instagram pode acabar amanhã. E hoje meu negócio ele é basicamente automação de WhatsApp, Instagram, mais um monte de outras coisas. E de repente o WhatsApp, como lançou ontem, uma funcionalidade nova que vai sair agora pro WhatsApp, cara, é o tempo todo. Então, nesse sentido, é a questão do mercado ingrato. Então, para onde eu vejo em termos de negócio conforme a empresa vai crescendo, hoje a gente está em 20 pessoas, talvez a gente esteja em 50 em um ano, eu não sei para onde a gente vai, mas é começar a criar uma célula. Eu gosto muito do conceito de startup, que é, eu quero criar a empresa que vai matar minha empresa. Então eu quero ter uma célula dentro de uma empresa que derruba o que eu estou fazendo. Eu quero que alguém da minha equipe chegue e fale, Eric, criei um produto, mas ele vai matar tudo que a gente já vendeu para os clientes. Eu falo, pô, que bom. Ou eu vou dar para o meu cliente que já comprou, ou eu vou vender de novo para ele uma solução melhor. Mas eu quero estar sempre matando o meu produto e criando uma solução mais eficiente. É melhor que seja você do que outra pessoa. É melhor que seja eu do que seja mais outra pessoa. Então, a inteligência artificial é para onde for, mas é entender, eu não sou o cara de desenvolvimento, eu não sou o cara que vou estar construindo a ferramenta, construindo a tecnologia, mas eu vou ser o cara que vou pensar na melhor estratégia de fazer aquela tecnologia trabalhar a favor de mim ou do meu cliente. Então, acho que é por aí. Cara. E se você pudesse rodar uma automação que tocasse um áudio com uma frase para todos os empreendedores que existem no mundo, e aí? 100% de abertura. Que frase você diria para eles? Eu acho que essa automação diria, com a minha voz, que não subestimar o que você tem de conhecimento, achando que talvez ele seja óbvio para todo mundo. Talvez você tenha alguma informação ali que para você é ridícula, mas pode literalmente transformar a vida de alguém e com isso transformar a sua vida. Então é olhar realmente para dentro ou ter um mentor que te aponte, pô, tem ouro aqui, cara. E é sobre isso, né? Eu me olho no espelho e eu não vejo o tamanho do meu nariz ou o meu olho ou sei lá o quê, exatamente como as pessoas podem estar percebendo. É ter um feedback de alguém que chegou ali e falar, cara, tem ouro aqui, lapida essa parada que você vai conseguir construir a trajetória. Acho que a minha história com você tem muito disso, como certeza com centenas de mentorados. Então é tentar achar aquele diamante bruto que tá ali no meio, que talvez para você não seja um diamante. Lapidar aquilo lá, e acho que, só para complementar, que seja uma coisa que te dê prazer, que te dê tesão, e claro, que te dê dinheiro. Daí as contas fecham e a coisa faz sentido. Que massa, Eric. Grato pelo seu tempo, pela sua contribuição e por tudo que você compartilhou aqui, meu amigo. Tamo junto, obrigado pelo convite, foi um prazer. Valeu. E ó, se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode clicar aqui e conhecer outra história de outro empreendedor brilhante aqui no VDcast. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.